Olá e bem-vindos. Hoje a gente vai fazer uma análise de um material fascinante. É um trecho de O Reino Mágico e as Princesas de Luz, da Elisete Aranes. E assim, à primeira vista, parece um conto de fadas bem tradicional, sabe? Só que a história vai muito, mas muito além. Vamos mergulhar nessa narrativa que usa, tipo, princesas e reinos para falar de coisas bem reais. Saúde mental, o poder da união. A gente começa no reino de Ajar, um lugar perfeito, governado pelo rei Davi e a rainha Sara. Lá, a lei é o amor. Não existe dor, fome, nada disso. Um paraíso mesmo, com um palácio de safira. Sabe o que eu acho genial nisso? É que a autora prepara o terreno todo para um conto de fadas clássico. A gente fica esperando, sei lá, uma bruxa, um feitiço, mas ela joga uma curva na gente. O grande vilão, pelo menos no início, não é nada disso. O conflito nasce assim, dentro da cabeça de uma das personagens. É uma crise de ansiedade, de comparação social, mas disfarçada de fantasia. Uma premissa muito, muito atual. Totalmente. Vamos então conhecer essas duas irmãs. De um lado tem a Sofia, a primogênita. Ela é o cérebro da família, a personificação da sabedoria. Uma cientista brilhante já na universidade. E a descrição dela é de uma beleza bem clássica, serena, pele e olhos cor de âmbar, cabelos lisos. Ela é mais reservada, o tipo que observa tudo. É aquele arquétipo da perfeição calma, né? Da lógica, do intelecto. Ela é o porto seguro, a referência de estabilidade ali no reino. Exato. E em total contraste vem a irmã mais nova, a Débora, que está prestes a fazer 15 anos. Se a Sofia é a sabedoria, a Débora é a pura alegria. Vibrante, comunicativa, aventureira, fã de animes e mangás. A beleza dela é descrita de um jeito mais selvagem. Mais expressivo, pele morena, olhos verdes como esmeraldas, cabelos negros e cacheados. E ela tem um dom que eu achei incrível. Ela consegue falar com a natureza. E essa dualidade é a chave de tudo, né? Não é só uma diferença de personalidade, é quase uma representação de duas forças, a mente e o espírito, a razão e a emoção. Sofia é a ciência, Débora é a arte. O problema é que, na vida real, essas duas forças nem sempre convivem em harmonia. E a história começa de verdade quando esse equilíbrio se quebra. E como quebra? Toda aquela admiração que a Débora sentia pela irmã mais velha começa a virar outra coisa. O texto usa uma palavra forte: obsessão. Ela entra numa espiral de comparação, se olhando no espelho e repetindo para si mesma tipo um mantra: preciso ser mais bonita que minha irmã. É um pensamento terrivelmente destrutivo, porque a coloca em competição direta com a pessoa que ela mais ama, que ela mais admira. Ela não quer ser a melhor versão de si mesma, sabe? Ela quer anular a própria identidade para se tornar uma cópia da irmã que ela vê como o padrão de perfeição. E ela começa a agir com base nisso. Alisa os cabelos cacheados, que eram a marca dela, começa a usar maquiagem e roupas para imitar a Sofia. E o resultado é o oposto do que ela queria. O texto descreve que ela fica tomada por uma tristeza profunda, irritabilidade e ansiedade. A autoestima dela vai para o chão. O que me chama a atenção é o quão realista é esse retrato de uma crise de identidade na adolescência. Essa tentativa de se encaixar num padrão que não é seu e a angústia que isso gera, né? E a reação dos pais? Eles se desesperam e, numa tentativa de ajudar, fazem algo que sinceramente só piora tudo. O rei decreta que ninguém no reino pode elogiar outra pessoa a não ser a Débora. É uma atitude compreensível, vinda de pais desesperados, mas terrivelmente ingênua. Eles tentam resolver um problema interno, super complexo, com uma solução externa, simplista. E o que acontece na prática? Eles não curam a dor dela. Eles a isolam, colocam um alvo gigante nas costas dela. Exatamente. O tiro sai pela culatra de uma forma cruel. As amigas dela se afastam e, como se não bastasse, criam uma canção horrível sobre ela. A letra era algo tipo: só quer ser bonita, só vive no espelho, mas ela é tão feia que o espelho se quebrou. Nossa, isso é maldade de pátio de escola no nível máximo. E o que é cruel é que ela mesma se colocou nessa posição.
Ao rejeitar a própria identidade, ela deu aos outros a permissão para atacarem quem ela era de verdade. O bullying se torna a manifestação externa da guerra que ela estava travando contra si mesma. É uma representação muito fiel de como a nossa cabeça funciona. Ela se rejeita e isso abre a porta para o mundo rejeitar também. E quando parece que ela está no fundo do poço, completamente perdida, a ajuda vem de um lugar totalmente inesperado. Não vem da realeza, não vem da irmã cientista, nem de um conselheiro mágico. Vem de uma senhora idosa que cuidava dos jardins do palácio. E isso é tão simbólico. A sabedoria não vem de um livro ou de uma posição de poder. Vem de alguém com as mãos na terra, conectada com os ciclos da vida, com a natureza. Alguém que entende de crescimento e diversidade na prática. A jardineira vê a tristeza da Débora e diz uma coisa muito simples, mas poderosa. Ela fala: "Minha querida, por que tenta ser alguém que não é? Cada flor aqui tem sua beleza única, e o mesmo vale para as pessoas." E conclui: "A beleza da vida está na diversidade e na singularidade de cada um de nós." A metáfora do jardim é perfeita. Um jardim com uma única espécie de flor pode ser bonito, mas um jardim com dezenas de flores diferentes, cada uma com sua cor, sua forma, seu perfume, é infinitamente mais rico e belo. É uma lição que parece óbvia, mas que a gente esquece o tempo todo. Essa senhora basicamente diz a ela: "Você está tentando ser uma rosa, mas você é uma orquídea, e o jardim precisa das duas." Essas palavras funcionam como um estalo para Débora. Ela finalmente entende que o valor dela não estava em ser uma cópia, mas em ser ela mesma. A resolução é quase imediata. Ela corre, se reconcilia com a família, pede perdão e a harmonia volta. Mas ela não volta a ser quem era antes. Ela volta transformada com novas lições. Sim, ela aprende a diferenciar quem são os amigos de verdade, como a irmã, de quem são só colegas superficiais. E o mais importante, ela percebe que a sabedoria não está só nos grandes centros de poder ou na universidade. Está nas pessoas comuns, nos vilarejos. Isso a impulsiona para fora de si mesma. Ela para de olhar para o espelho e começa a olhar para o reino. E essa redescoberta dela muda tudo. Prepara o terreno para o que vem a seguir, que é quase uma outra história dentro da história. Começa na festa de 15 anos dela. O tema da festa, aliás, não podia ser mais perfeito. O Jardim das Nossas Vidas. Uma homenagem direta à lição que ela aprendeu. É o fechamento do arco do drama psicológico e a abertura do arco da jornada da heroína. Ela venceu a batalha interna, agora ela está pronta para a batalha externa. E quem entrega essa nova missão é a tia, a Condessa Cordélia. É verdade. A tia chega e, em vez de um vestido ou uma joia, ela dá de presente uma bênção e uma profecia. A bênção é de amor, sucesso, saúde, tudo de bom. Mas vem com uma condição. Ela só receberia tudo isso quando entendesse que as pessoas precisam umas das outras para unir forças, talentos e conhecimentos. Ou seja, a felicidade plena dela não é um presente, é uma conquista que depende da colaboração. A história está dizendo que ninguém é uma ilha, que o sucesso individual está atrelado à nossa capacidade de nos conectarmos e trabalharmos em conjunto. E logo depois vem a profecia. A tia avisa que a Débora vai precisar de muita coragem para derrotar um grande mal que ameaça o reino. E o nome desse mal é Quaisquer Dificuldades da Vida. Que nome genial para um vilão. Não é um feiticeiro, não é um monstro com um nome assustador. O inimigo é a própria adversidade, em todas as suas formas. Desemprego, doença, desastres naturais, crises econômicas. É uma ideia brilhante porque universaliza o conflito. A luta de Hajar é a luta de qualquer sociedade, em qualquer tempo. Aí a história dá um salto no tempo. Débora agora tem 20 anos, está na universidade, vivendo a vida dela, e já tinha até esquecido da profecia. E é aí que o inimigo aparece. Surge um dragão, literalmente chamado de Quaisquer Dificuldades da Vida. Ele tem olhos de fogo, escamas de ferro e traz com ele tudo que o nome promete. Fome, desemprego, doenças. O paraíso de Hajar está em colapso. A metáfora se torna uma ameaça física aterrorizante. O reino perfeito se mostra frágil diante do caos. E a profecia da tia, que parecia tão distante, se torna uma emergência. E como a tia previu, a única saída é a união.
As duas irmãs, Sofia e Débora, se juntam. Elas têm uma conversa muito honesta e admitem: a gente não sabe lutar, não entende de armas ou guerra. Então elas decidem usar o que tem de melhor. É o momento em que a dualidade delas deixa de ser um ponto de conflito e se torna a maior força do reino. Elas percebem que não são concorrentes, são complementares. Exato. A Sofia, a cientista, vai para o laboratório. Ela usa todo o seu conhecimento e cria uma fórmula química que ela batiza de Zurazu. A ideia é que essa fórmula exploda quando entrar em contato com o fogo do dragão. Basicamente, ela cria a arma do conhecimento. A ciência fornece a ferramenta, a solução técnica. É a lógica, a razão pura criando uma resposta para um problema material. É a contribuição da sabedoria. Só que tem um problema. A fórmula é inútil se ninguém conseguir chegar perto o suficiente do dragão para usá-la. E quem se arriscaria a chegar perto de uma criatura que cospe fogo? Aí entra a Débora. E aqui vemos a contribuição da alegria, da arte. Débora, agora corajosa e segura de si, usa seus dons. Ela não vai com uma espada, ela vai com sua voz e sua habilidade de contar histórias. Ela se aproxima do dragão para acalmá-lo, para se conectar com ele. Será que a história não está pendendo um pouco para o lado da Débora aqui? Quero dizer, a ciência da Sofia cria a arma, mas é a empatia que, no fim das contas, resolve o conflito. Parece que a história valoriza mais a inteligência emocional do que a puramente técnica, não? É uma ótima observação. Eu não diria que valoriza mais, mas talvez mostre que uma é inútil sem a outra. A fórmula de Sofia sozinha ficaria na prateleira. A canção de Débora sozinha apenas acalmaria o dragão por um tempo, mas não resolveria a destruição que ele estava causando. É a sinergia perfeita. A ciência precisa da arte para ter impacto. A lógica precisa da empatia para ser aplicada. É exatamente a união de talentos que a profecia exigia. Faz sentido. A cena do clímax é muito poderosa. Débora se aproxima cantando e contando histórias bonitas sobre o reino, até que o dragão, talvez pela primeira vez, se acalma e adormece. É nesse momento que ela lança a fórmula e corre. O dragão acorda furioso, percebe que foi enganado, cospe fogo em tudo. E a fórmula explode derrotando. Mas a parte mais profunda, para mim, é a reflexão da Débora depois da batalha. O texto diz que ela sentiu uma mistura de alívio e tristeza. Ela olha para os destroços e reconhece que o dragão era uma criatura solitária. Isso é incrível. Ela humaniza o adversário. Quaisquer dificuldades da vida não é só um mal a ser aniquilado. É algo complexo, talvez até solitário, que merece ser compreendido. E essa compaixão final é o que a prepara para o próximo passo. Com a vitória, as irmãs se tornam heroínas. O tempo passa, Débora se torna adulta e é nomeada a nova rainha. E com a Sofia, agora uma condessa, como sua principal conselheira. O cérebro e o coração governando juntos. E o reinado dela não é sobre tentar voltar àquele paraíso perfeito e ingênuo do início. É sobre construir um reino novo, mais forte e resiliente, preparado para os próximos dragões. Ela usa tudo o que aprendeu para criar políticas públicas. Exatamente. O primeiro decreto dela é educação para todos. Crianças, adolescentes, adultos. Todo mundo precisa estudar, para que o reino se torne forte e independente. A arma contra futuras dificuldades, para ela, é o conhecimento. É a institucionalização da lição de Sofia. Ela pega o talento da irmã que criou a solução para o primeiro dragão e transforma isso numa política de defesa permanente para toda a sociedade. E o segundo decreto é sobre o fortalecimento das famílias. Ela sugere que cada casa se torne um pequeno reino, com os pais sendo reis e rainhas responsáveis pela saúde física e principalmente mental dos filhos, os príncipes e princesas. E, em troca, os filhos devem oferecer amor e respeito. Isso ela transformando a própria dor em política pública, né? Sem dúvida.
É a institucionalização da lição que ela aprendeu da forma mais difícil. A base de uma sociedade forte é a saúde emocional que começa em casa. Ela sofreu com a falta de autoestima, com a comparação, com uma dinâmica familiar que quase a destruiu. Agora, como rainha, ela cria uma estrutura para garantir que outras crianças tenham o suporte que ela não teve no momento de crise. É o legado direto da sua superação. Então, recapitulando essa jornada, a gente sai de um reino de fantasia, mergulha numa crise de identidade muito realista e termina numa batalha épica que é, na verdade, uma grande metáfora. Uma metáfora sobre como enfrentar as adversidades da vida. A história parece nos dizer que as nossas características únicas, aquelas que a gente às vezes tenta esconder, são nossas melhores ferramentas. E que a vitória sobre o dragão lá fora só acontece depois que a gente vence a batalha aqui dentro. A autoaceitação da Débora no jardim foi o que a qualificou para ser a heroína que o reino precisava. A força de uma comunidade, a história sugere, é a soma da força emocional e do conhecimento de cada indivíduo. É uma bela mensagem, que nossas singularidades não são falhas a serem corrigidas, mas talentos a serem combinados, e que os maiores desafios não se vencem com força bruta, mas com a união inteligente da ciência com a arte, da lógica com a empatia. E essa reflexão final da Débora sobre o dragão, essa compaixão pela diversidade, isso ficou comigo. O que nos leva a um último pensamento para reflexão. Se o dragão representa quaisquer dificuldades da vida, o que significa sentir empatia por ele, em vez de apenas ódio ou medo? O que isso nos diz sobre como deveríamos encarar nossos próprios desafios? Não apenas como monstros a serem aniquilados, mas talvez como forças complexas e solitárias que, ao serem enfrentadas, também têm algo a nos ensinar.